Bom dia, gente. Estão me ouvindo bem? Já estou pedindo autorização aqui a vocês para gravar essa aula, tá certo? Hoje a gente vai ver bastante coisa. A gente tem então esse encontro de hoje e a próxima semana, não é isso que a gente combinou? E na seguinte, isso. Na seguinte, na quinta-feira, dia 26, a gente faz nossa avaliação de histologia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, professor. Ótimo. Então, para começar, vamos retomar de onde a gente parou, né? A gente começou a falar de tecido conjuntivo na semana passada. O que é que a gente viu de tecido conjuntivo na semana passada? A gente estudou os dois tipos, né? Eu apresentei para vocês. Essas aulas, de novo, elas são bem resumidas, né? Então, a atividade, uma só atividade, né, que eu passei para vocês, a atividade 7, é onde vocês vão aprofundar, né, uma espécie de estudo dirigido, é um estudo dirigido ali, onde vocês vão aprofundar, né, o estudo dos tecidos, tá? Então, o que a gente está vendo aqui é um overview, uma visão geral mesmo. Na última aula, a gente encerrou, né, o último bloco falando de tecido conjuntivo, mas eu só apresentei para vocês o tecido conjuntivo propriamente dito. Eu digitei no chat de vocês agora, deixa eu apresentar minha tela, né, professor? Eu digitei aí um Mentimeter, acho que vocês não estão vendo ainda. Para a gente retomar um pouco do ponto onde paramos. Eu apresentei para vocês só o tecido conjuntivo propriamente dito, né? A partir de agora a gente chama ele de TCPD, é assim que a gente fala, para não ficar repetindo essa expressão tão grande. E vocês viram dois tipos, né? Os dois tipos que existem. O tecido frouxo e o denso. Vocês lembram onde é que a gente pode localizar esses dois tipos de tecido? Antes disso, alguém poderia me dizer a diferença, uma diferença pelo menos, entre tecido conjuntivo e tecido epitelial? Vocês já têm condição de dizer isso, sim ou não? Foi o que a gente viu, né? Mas de tecido conjuntivo a gente só entrou no tecido conjuntivo propriamente dito, o geral, né? Hoje a gente vai estudar alguns tipos, vai aprofundar, então a gente vai ver o tecido ósseo, tecido cartilaginoso, né? Depois tecido hemocitopoético ou hematopoético, né? A maioria das literaturas vocês vão encontrar como hematopoético, é onde está o sangue, né? Esses componentes do sangue, também o sistema imune, células do sistema imune. Vou deixar essa para aprofundar mesmo essa outra parte de sistema imune, comentar um pouco na semana que vem. Mas hoje eu já vou terminar a aula falando de sangue, tá? Para a gente emendar na semana que vem, distribuir melhor o conteúdo. Então, tecido ósseo, cartilaginoso, sanguíneo, eles estão dentro, adiposo, tecido gorduroso, eles estão dentro do tecido conjuntivo. E aí, na semana passada, a gente viu epitelial, toda a parte, e o tecido conjuntivo propriamente dito. Aí, algum de vocês me falaria uma diferença entre tecido conjuntivo e tecido epitelial? Quem lembra? Como é que a gente caracteriza um tecido, gente? Existem dois critérios para a gente fazer isso. Para onde a gente olha? A gente está utilizando agora há pouco, entrou para vocês, eu acho que sim, não é? Aqui estava dando esse problema do Gmail, para mim já aparece a postagem. Cadê? Isso, vídeos curtos com cortes histológicos. É uma substituição a aulas práticas. Na verdade, esse tipo de aula prática, mesmo no campus, no presencial, a gente não consegue fazer, porque precisa de micrótomo, né? Aquele aparelho que faz cortes finos, né, de tecidos. Com planta, normalmente a aula prática de vocês eu faço com tecido
vegetal, para vocês terem uma noção, assim, mas a gente usa essas lâminas mesmo, já prontas de tecido animal. É o caso aqui dessas da Universidade Federal de Sergipe, que eu postei, eles estão nesse esquema, essas do número 3, tá? Vídeo aula prática, tecido epitelial de revestimento. Entrou aí para todo mundo, né? Porque para mim já aparece. Estava dando aquele problema por conta do Gmail, que eu não estava conseguindo acessar. Então, aqui, Federal de Sergipe, Campus Lagarto. Então, a prof, aqui, a professora, ela projeta a visualização que está no microscópio, né, de lâminas. Então, ela aqui estava trabalhando o epitélio, o tecido epitelial de revestimento, que a gente viu semana passada, tá? É um videozinho, esse é o mais longo, tem 18 minutos. Eu peço que vocês deem uma olhada, tá? Para aprofundar um pouquinho essa parte. Mas quando a gente olha para os tecidos, eu estava perguntando a vocês, a gente olha para duas coisas, né? Para diferenciá-los, para confrontá-los, né? Então você tem lá duas lâminas, você vê os tecidos de forma organizados de forma muito diferente. Para onde é que você olha? O que é que você olha? Para saber quem é quem ali. A distância entre as células. Que é o espaço, não só a distância, quem que estava falando, acho que é Eduardo. a Eduarda. Muito bem, não só a distância, tá, Eduarda, mas esse espaço entre as células, o espaço intercelular. E o que mais? A gente olha como que ele é, né? Como é que as células estão distribuídas entre elas, né? Então, como é que é esse espaço, o que é que tem nele, qual que é a distância, exatamente. E o que mais? Os tipos, né, de células. Então, a gente vai ver tipos diferentes de células, formatos diferentes e como elas estão organizadas. Então, como que é a organização celular. Por isso que a gente estuda, também por isso, né, a gente estuda citologia primeiro, antes de histologia. Tá? Então, a gente vai olhar para os tipos de célula, como é que elas são, quais são os tipos diferentes, né, o que é que ocorre ali naquele tecido e o espaço intercelular, né, esse espaço entre as células. E aí, quando a gente olha para o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, tem uma diferença grande, sim ou não? Então, vamos retomar desse ponto. Antes de vocês entrarem no Mentimeter, tá? Deixa eu pegar um exemplo de tecido epitelial, pegar o estratificado, tem uma lâmina melhorzinha. Aqui, por exemplo, essa não está tão legal. Aqui está melhor de vocês verem. Então, por exemplo, aqui. A gente aqui está olhando um corte da pele, né? Um corte de microtomia da pele de um animal. No caso aqui é a pele humana, tá? Mas a nossa pele tem a mesma estrutura, né, geral de todos os mamíferos. Então, todos os ruminantes que vocês trabalham, estudam em zootecnia vão ter esse esquema de tecido epitelial, tá? Então, quando a gente olha o espaço entre as células aqui, ele é um espaço grande? Vocês acham que é uma distância, então, já que a Duda falou, a Eduarda falou de distância, vocês acham que tem uma distância muito grande entre as células? Quando a gente olha para essas duas primeiras camadas aqui mais externas, ó, em azul e roxo, quase não vê distância, sim ou não? As células estão grudadinhas umas nas outras, sim? Essa região mais interna, já na derme e hipoderme, onde chegam algumas glândulas, né, que estão encaixadas aqui, já tem algum espaço. Ainda assim, é um espaço reduzido, sim? Vamos confrontar com o tecido conjuntivo. Um esquema de tecido conjuntivo. Olha aqui. Esse é o tecido conjuntivo denso, do tipo não modelado, tá? Aqui.
essa região em azul escuro. E aqui o tecido conjuntivo frouxo, em azul claro, próximo a essa região na cor rosa. Veja como as células têm muito mais espaço vazio entre elas. Sim ou não? E a outra coisa, no tecido conjuntivo, vocês têm mais tipos de células. E tem um tipo especial que formam fibras que está presente aqui que não tem na pele, no tecido epitelial, ou não faz parte do tecido epitelial propriamente dito, tá? Porque o tecido conjuntivo ele está associado, né, à pele. Qual que é essa célula? Lembram? Que formam essas fibras, que dão essa sustentação, que dão essa conformação ao tecido conjuntivo, como uma espécie de rigidez maior que a pele. Não é porque a pele, ó, de novo, ó, a pele a gente estica, né? A gente vai ficando mais velho, vai ficando pelancudo, né? Então a pele da gente estica. Não é? Porque essa elasticidade é promovida por que tipo de célula? Que é característico do tecido conjuntivo, aí na interface do conjuntivo com o tecido epitelial. Mas o conjuntivo vai ter uma resistência maior, é isso que eu quero dizer. As fibras de colágeno, tá? É isso que vocês têm que lembrar. Então, o tecido conjuntivo ele vai ter mais espaço intercelular, mais tipos celulares, e vai ter no conjuntivo a presença de colágeno, fibras colágenas que dão essa resistência, maior resistência, sustentação, né, elasticidade para essas células. E aí, do tecido conjuntivo, a gente está vendo aqui o denso, não modelado, em azul escuro, e o frouxo, em azul claro. Me deem exemplos, é isso que eu queria que vocês fizessem no Mentimeter. Vocês não vão lembrar, né? Eu acho. Vocês estão quietinhos. Eu queria que vocês participassem. Mas, para não ficar tão chato, esse assunto para alguns é insuportável, porque só tem nome diferente, né? Tem que ficar estudando um monte de tipo de célula e a conformação dos tecidos, as características gerais de cada tecido, né? Então, no Mentimeter, eu estou pedindo a vocês que vocês deem exemplos aqui de tecido conjuntivo frouxo, primeiro, e depois de tecido conjuntivo denso. Onde é que a gente encontra esses tecidos? Localização no corpo. Bora lá? Podem fazer uma pesquisa, tá, gente? Essa é a ideia, a hora de pesquisar, Então tá aí no chat para vocês. Faltou o E ali, tá? Escreva. Escreva 2 exemplos de localização do TCPD, que é o tecido conjuntivo propriamente dito, do tipo frouxo. Depois vocês vão fazer para o denso. Olha, já escreveram aqui glândulas e epiderme. Será que está certo? Não sei, né? Vamos ver. Bora lá? 2 minutinhos, 3 minutinhos para vocês pesquisarem isso. Meu e-mail voltou, finalmente, tá milhares de mensagens. Ou seja, na verdade eu abri ontem, né? Foi a última vez. Aí desde cedo estava travado, agora aparece de boa aqui para mim. Então vou ter essa missão e vou ter a missão de devolver as notas de vocês. Desculpem, não fiz isso, tá? Foram dias muito corridos. De fato, eu vou usar o resto do horário aqui. Eu espero que a gente termine umas 11h30, talvez. Acho que a gente consegue. E aí eu vou usar... Professor, Diga, nessa Eduardo. página inicial aí desse site é para colocar o nome, é? É aqui, ó, quando você clica, você deve estar vendo na tela. Você vai colocar 2 exemplos, 2 palavras aqui, sei lá, no joelho, na orelha. Estou dando exemplos que podem ser doidos, né? Aí você vai digitar aqui e submit, né? Que é enviar, tá? Não aparece seu nome, só aparece lá as palavras. Mais 2 minutinhos, gente. Podem pesquisar aí, tá certo? Então, exemplos de onde é que a gente acha tecido conjuntivo
propriamente dito, frouxo. Vamos fazer a mesma coisa com o denso, tá? Deixa eu pegar um café. Bom dia, Islene. Você está chegando agora? Eu vou digitar. Eu acho que dá tempo para você participar aí. A gente está aqui, a gente estava revisando, retomando, né, o tecido conjuntivo, que a gente começou a estudar semana passada. E aí eu estava pedindo para vocês, estou pedindo para vocês digitarem 2 exemplos de localização. Onde é que a gente encontra o tecido conjuntivo propriamente dito, que é esse TCPD, aí essa sigla que eu digitei, frouxo. Tem um frouxo e tem um denso, né? Vamos ver aqui. Professor, a Thaís saiu da aula por causa que a internet dela caiu, ela estava usando os dados móveis e acabou, viu? Ô, Eduarda, o que acontece? É sempre melhor, você pode, por gentileza, digitar isso no chat, tá? Coloca lá, a Thaís não está conseguindo voltar para a aula, porque é uma espécie de, fica registrado, o chat fica gravado, pensa se toda vez eu for ter que assistir a aula toda, para quando eu estiver marcando presença, essa coisa, participação de vocês, tá certo? Bora lá, acho que já podemos... O frouxo, já escreveram bastante coisa, 8 pessoas. Joia. Ok. Ok, pessoal. Então vejam, ó, nesse slide, a gente viu semana passada, o que é que ele fala, só retomando aqui, revisando, tá? Então, como que é a substância intercelular do tecido frouxo? Tem muito ácido hialurônico. Vocês vão ver hoje um outro tipo de ácido que está muito presente no cartilaginoso. Daqui a pouco a gente fala dele. Esses ácidos, eles servem como um cimentinho, uma cola, uma liga entre as células, tá? Então, nessa substância intercelular, normalmente não é epitelial, não, mas nos que é muito justaposta, muito coladinha às células. Mas nessas células de tecidos que precisam ter mais resistência, que é o caso do conjuntivo, que é um tecido de revestimento, ele vai revestir praticamente o corpo todo, né? Maior parte do corpo, né? Das partes, diferentes partes do corpo, vai ter tecido conjuntivo, tá? Então tem algum tipo de ácido
No caso do frouxo, a gente tem o ácido muito mais ácido hialurônico, é uma substância amorfa, tá? Então ela serve como um cimento ali. E poucas fibras. No frouxo, claro, se ele é frouxo, tem poucas fibras. Vocês viram aquelas fibras de colágeno, ela vai estar muito mais presente no denso. Tá? Né? Apesar disso, aqui a gente tem, né, fibras de colágeno e de elastina também tem, mas muito menos, tá? E as células típicas, não quero que vocês fiquem muito presos a isso, né? Mas eu tenho que cobrar isso na prova e lá na atividade de vocês, vai aparecer, né, para vocês citarem. Então, fibroblasto, macrófago, que é do sistema imune, mastócito, plasmócito, adipócito, que é a parte de gordura, e leucócito também é do sistema imune. Os leucócitos são os glóbulos brancos, células de defesa do corpo. Então, quando vírus, bactérias, alguns fungos, né, penetram ou o corpo, o indivíduo entra em contato, né, o organismo o animal entra em contato, ativa o sistema de defesa. E isso também, alguns leucócitos, a gente encontra no tecido conjuntivo, mas encontra muito mais no sangue, tá? Na parte ali do plasma. E onde é que se localizam, né? Que era a pergunta. Então, entre os músculos, entre as células do músculo, a gente tem tecido conjuntivo associado, né? Envolvendo os vasos sanguíneos. Amanhã eu já programei, desde terça-feira que eu programei. Amanhã vocês têm 3 vídeos para assistir. Eu não vou postar materiais, postei as 3 bibliografias para vocês, né, trabalharem a atividade e a bibliografia referente ao assunto. Amanhã vão entrar 3 videoaulas, maior parte do conteúdo é de aula prática, então eu quero que vocês observem, né? Então, os tecidos e a explicação que a prof dá. Tem uma videoaula muito legal, que eles têm um modelo, eu pedi até para o IFP, até hoje, né, agora com esse esquema da pandemia de recursos, contenção de recursos, não chegou, mas são modelos, né, de estudo em fibra, em um material que a gente possa demonstrar para vocês na sala de aula mesmo, né? A gente leva esse material, não necessariamente no laboratório, porque é um material, enfim, que não tem contaminação, de fácil limpeza, e aí são um modelo dos vasos sanguíneos. Então, quero que especialmente esse vídeo, amanhã, vocês assistam, tá? Hoje eu só vou citar, mostrar o esquemão, mas eu quero que vocês assistam para a gente, na semana que vem, aprofundar um pouco mais. Até amanhã também vocês têm aquela atividade 6, que é uma pergunta que vocês têm que responder, tá? Acho que só 3 pessoas fizeram isso até agora. Ok, gente? Então veja, lá nos vasos sanguíneos, nos músculos, na pele, em glândulas, né, mucosas. Então acho que a maioria colocou esses exemplos lá no Mentimeter e a gente vai conferir agora. Então quais são as funções desse tecido conjuntivo frouxo? Ele é altamente dinâmico, né, muitos tipos celulares, então se tem muito tipo de célula com formatos diferentes, com funções diferentes, a gente tem certamente uma complexidade funcional muito também diferente, né? Então vai servir esse tecido conjuntivo frouxo, vai servir para várias funções, que são suporte, preenchimento, cicatrização, então processo de cicatrização de feridas, por exemplo, de cortes, nutrição e proteção. Nutrição, se ele está associado a vaso sanguíneo que transporta, né, gases, além de gases, nutrientes, né, na fase de absorção, lá na porção final do trato digestório. Isso em todos os animais, tá? Então vai ter essa função de nutrição e também a função de proteção. Mesmo lá nos vasos sanguíneos, ele, além de estar associado à função de nutrição, também está associado à função de proteção. Vamos ver como é que qual foi o mapinha mental que a gente obteve aqui. Ai, Deus. Isso, aqui. Então, a nossa tempestade de ideias, né? Então, escrever 2 exemplos de localização do TCPD frouxo. Então, o que mais apareceu aqui? Glândulas e hipoderme. Muito bem, a hipoderme, as camadas mais profundas da pele, que é o maior órgão do corpo humano, do corpo dos animais, dos mamíferos, né? No caso aí dos ruminantes, todos que vocês estudam. Então, sim, está presente. Papilas da derme, não muito, tá? Mas tem. Na pele, associado à pele, tá? Na pele mesmo, o que predomina é o tecido
epitelial de revestimento, tá? Nas glândulas, glândulas, células musculares, sim, associados, papilas da derme, membranas serosas, célula muscular, no sangue, opa, tendões, ligamentos. Deixa eu salvar isso aqui. TCPD frouxo. Módulo 1. Ou ele não está deixando. Tudo bem. Só um minuto, pessoal. Eu tenho que voltar e eu vou baixar por aqui. Isso. Ok. Agora vai. Salvar a imagem. Isso. Frouxo. Agora vamos fazer para o denso, tá? Eu ia comentar uma coisa, mas eu já ia estar respondendo. Eu vou resetar. Agora do TCPD denso. E aí eu vou colocar para vocês lá agora no chat. Escreva 2 exemplos de localização do TCPD denso. Isso. Então, a gente viu o frouxo, agora vocês vão me dar 2 exemplos de localização do denso. Vamos lá, mãos à obra. Vamos. Para mim não apareceu nada ainda. Dois minutinhos, vamos lá.
Então, pessoal, bom, vamos parar aqui, tá? Para a gente não perder muito tempo. Ótimo. 8 pessoas responderam até agora. Isso, perfeito. O que é que a gente observa? Ó, a palavra que mais apareceu, tendões, tá? Então, modelar o denso, que é modelado, né, como a gente chama, tendões. Veja que tendões apareceu no frouxo. Tendões não é frouxo, tá? É tecido conjuntivo denso. Eu não quero que vocês aprofundem muito assim no que é modelado, não modelado, isso um nível de aprofundamento que para o zootecnista é meio desnecessário. Eu quero que vocês lembrem a diferença entre o frouxo e o denso. Por que eu estou parando esse momento todo, antes da gente, para revisar isso? Porque vocês vão ver que é o tecido conjuntivo que tem maior complexidade, mais número de tipos, está presente, como eu disse, no corpo todo, né, na estrutura corpórea, né, salvo raras exceções, salvo raras localizações, tá? São os tecidos que a gente vai estudar hoje, aprofundar, os subtipos de tecido conjuntivo. Então, o denso, o TCPD denso, ele está muito presente nos tendões. Aí outros exemplos vocês deram. Bom, fibroblasto é tipo de célula, tá? Que está nesses tecidos. Nos músculos, não, tá? O músculo é o frouxo que está associado. Pode ter tecido denso ligado ao músculo? Pode, a gente vai ver na aula de hoje que sim. Por exemplo, próximo aos ligamentos, às cartilagens, né? Então, no joelho, por exemplo, no cotovelo. Derme da pele, derme profunda da pele, fibras colágenas, sim, associadas bastante, muito mais que no frouxo. Parede dos órgãos, ou a cápsula dos órgãos, né? É que o termo cápsula ele é mais adequado para a histologia, porém vocês aprendem mais quando a gente explica que é tipo uma parede, tá? Então vamos olhar lá como que é. Bom, do frouxo ao fibroblasto, tá? O fibroblastos, né, que são células especiais que produzem as fibras de colágeno, né, que é colágeno, um tipo de proteína bem importante nesse tecido, característica do tecido conjuntivo. Esse tipo de célula está muito mais presente até no tecido frouxo, tá? No TCPD frouxo. Além do fibroblasto, nesse slide aqui, a gente traz alguns outros tipos de células também que são bem importantes, eu já citei elas agorinha há pouco, né? Os adipócitos, que armazenam gordura, os leucócitos, são os glóbulos brancos, que fazem a defesa do organismo em caso de inflamação, por exemplo, e que são parte do sistema imune. Macrófago, que também é do sistema imune, né? Eles emitem pseudópodo e podem fagocitar, comer bactérias, por exemplo. Esse camaradinho aqui, nesse exemplo, ele está fazendo isso, né, digerindo aqui. Eu não posso afirmar que é uma bactéria, mas algum corpo estranho, algum micro-organismo, ou alguma partícula viral, tá? Pedacinho ali, por exemplo, o envelope do coronavírus, tá? Os leucócitos e os plasmócitos, né? Essa célula aqui, amarronzada, com um núcleo central grande, é evidente, são células que produzem anticorpos, células do sistema imune, tá? Agora, o tecido conjuntivo denso, aí só para lembrar, ele pode ser denso modelado ou não modelado. O modelado, como eu falei, que são dos tendões. E o não modelado é dessa parede dos órgãos, ou essa capa dos órgãos, que é a cápsula de órgãos como o fígado, rins, os órgãos da cavidade abdominal, né, todos, e também os de vasos sanguíneos, artérias, veias, tá? Vocês vão estudar isso a partir de hoje. Beleza, pessoal? Antes da gente começar mesmo a aula de hoje, o assunto de hoje, avançar, eu queria mostrar para vocês, comentar com vocês, reforçar esses 3 vídeos aqui curtos, tá? Que eu postei. Uma videoaula prática sobre tecido epitelial de revestimento, que eu abri ela há pouco para vocês, onde a professora vai projetando lâminas, né, projeção de visualização do microscópio, de lâminas no microscópio, e esses 2 vídeos que são bem curtinhos, um vai mostrar o tecido epitelial e o outro o conjuntivo. Esse é o basicão, é o que é necessário para o zootecnista entender a diferença. Então, o que eu quero, basicamente, cada um tem 2 minutinhos aqui, é que vocês olhem um outro e consigam identificar isso que a gente fez no começo da aula, e que acho que foi a Eduarda
que comentava. Então, essa distância entre células, o espaço intercelular, como que ele é, e os tipos de célula, o formato das células, o que é que tem em termos de diferentes, né, células em cada um desses dois tecidos, o epitelial e o conjuntivo. Tá ok? Amanhã já tem programado aqui, ó, vídeo aulas práticas, histologia da pele e das paredes vasculares. Então, esse segundo videozinho aqui, bem importante, onde ela usa um modelo, né, de fibra, de resina, né, e a histologia da pele. E uma videoaulas, um link que dá uma playlist, são 8 videoaulas curtas, assim, interessantes, né, com diferentes cortes histológicos, que vai servir para essas aulas de hoje e da próxima semana. Tá certo? Além disso, eu quero comentar com vocês. A gente tem bastante coisa já, né, no nosso Classroom, na verdade, lotado. Eu acho que é a disciplina que tem mais postagem, mas porque é a maior do semestre, né? Olha, o que é que estava previsto? Então, eu já... Opa! Ai, meu Deus. Tudo bem. Aqui. Isso. Que estava previsto, né? Então, como eu disse, a gente ficou uma semaninha atrasado com aquela coisa de seminários e tal, e da avaliação, aplicação da avaliação. Hoje, a gente vai ver essa parte, tecido adiposo, cartilaginoso, ósseo, e eu já vou entrar nesse último assunto, que é sangue, hemocitopoese, né? Glândulas anexas e glândulas endócrinas, falamos na semana passada junto com o tecido epitelial. Eu devo pontuar alguma coisa, tá? E na atividade tem para vocês também. Mas aí semana que vem a gente estuda esse tecido nervoso, tecido muscular, que seriam as aulas do MIT de hoje, tá? Estaria previsto aqui, ó, 12 de agosto. Eu queria fazer esse esclarecimento. Vejam que teria postagem no sábado, agora, 14/8, só que essa postagem, então, vai ser na semana que vem, tá? Queria deixar isso registrado aqui, tá certo, pessoal? Então, essa postagem de sábado, essas aulas dessa semana, tecido nervoso muscular, vão ser na semana que vem, e algum complemento que falte dessa parte de sangue, sistema imune, a gente faz na semana que vem. Isso. Vamos direto para a nossa aulinha. Vamos avançar agora falando de um tecido conjuntivo especial chamado de cartilaginoso. O próprio nome já diz, ele está presente nas cartilagens. O tipo sanguíneo, o tipo de célula, que vocês têm que observar aqui, que é característico desse tecido, são os condroplastos ou condrócitos, essas células que têm formato ovalado, né, semi-ovalado, então formato ou de meia-lua ou de lua. Formatos arredondados, elas podem ocorrer aos pares, como vocês estão vendo, mas podem estar isoladas, como nesse exemplo aqui. Substância intercelular, no lugar do ácido hialurônico, que predominava nesses tecidos conjuntivos que a gente falava agora há pouco, aqui tem um ácido, um nomezinho complicado, condro, que vem de condroblasto, e tinosulfúrico, tá? Então, é uma espécie também de cimento celular, de cola, de liga celular. Tá certo? Essa colinha, ela liga especialmente os condrócitos e os condroblastos, esses tipos celulares, mas não só eles, né? Então, outros tipos celulares desse tecido. São os tecidos que formam as cartilagens. Então, eu ia perguntar a vocês, mas para a gente avançar, a orelha, a traqueia, o nariz, né? Os discos entre as vértebras, na coluna vertebral, e a superfície de articulações, então aqui no cotovelo, nos joelhos, ali no calcanhar, tá? Essa é onde vai estar presente o tecido conjuntivo cartilaginoso. Tem fibras
elastina e colágenos, né, fibras que dão elasticidade, que dão resistência, mas não possui tecido cartilaginoso, as cartilagens não possuem inervação, não tem nervos ali chegando e nem tem vascularização. Elas não estão irrigadas por vasos, artérias, tá? Elas são como osso, professor? Não, não são como osso, mas são semelhantes, tá? A cartilagem não é bem assim que a gente deveria dizer, mas é um meio caminho para o tecido ósseo, tá? Como a gente vai estudar daqui a pouquinho. Funções: sustentação, elasticidade, resistência à tração. Então, estão em regiões onde a gente tem que ou colocar força ou resistir a uma pancada. É o caso aqui, né, do osso, como vocês falam, do osso do nariz, que é uma cartilagem, tá certo? Então, são locais resistentes. Se você bate a cabeça lateralmente, a tua orelha, ela amortece, né, não só a estrutura da pele, o tecido epitelial, mas o tecido cartilaginoso, conjuntivo cartilaginoso, ele vai dar esse amortecimento a um impacto. Então, esse tecido, ele tem essas células, né, os condrócitos, são células especializadas que secretam uma rede compacta de fibras de colágeno, né, numa matriz gelatinosa, essa que vocês estão vendo na cor roxa, tá? Os condrócitos estão aqui na cor azul, escuro, né, na cor roxa, essa matriz gelatinosa, consistente, sem vascularização. Veja que a gente não vê a presença de sangue, né, chegando aqui. Pode ser hialina, que é o caso das articulações, elástica, é o caso do ouvido externo, da epiglote, e pode ser fibrosa, né, mais resistente, é o caso dos discos intervertebrais, ali na medula, a medula passa por dentro, em cada vértebra, né, tem um disco intervertebral. Forma o esqueleto de alguns vertebrados, né? Então, por exemplo, quimeras, tubarões, arraias, eles não têm tecido ósseo, tá? Então, o esqueleto deles é inteiramente feito de tecido cartilaginoso. Então, quem vai trabalhar na piscicultura, por exemplo, dentro da zootecnia, vai trabalhar especialmente com tecido cartilaginoso e não ósseo, tá? Falando da estrutura do esqueleto desses animais. Então, aqui, exemplos, né, de microscopia do tecido conjuntivo cartilaginoso e mostrando a forte presença, né, desse tipo celular chamado condrócitos ou condroplastos. Aqui na traqueia, então na traqueia a gente tem tecido conjuntivo, aqui em C, os condrócitos, e essa matriz gelatinosa. Então os condrócitos ficam como que mergulhados nesse material gelatinoso. Essa região de interface a gente chama de pericôndrio, né, interface entre dois tecidos, e os condroplastos, que são como que condrócitos mais alongados e não ovalados, ou em formato de meia-lua. Lembra um pouquinho as células do músculo. Agora a gente vai ver o tecido conjuntivo ósseo. De novo, o que eu estou passando aqui para vocês é o que é mais importante em cada tipo de tecido, tá? Então, para não encher a cabeça de vocês de informação, vocês já vão ter que fazer isso na atividade. Então, tecido ósseo, como que é a substância intercelular? Então, a matriz óssea, né, a matriz do osso, ela tem o quê? Cristais de fosfato de cálcio. Então, esse é o principal elemento que dá rigidez, o endurecimento para esse tecido. Aqui não aparece condroblasto, condrócito. Aqui existem osteoblastos, células especiais do tecido ósseo, osteócito, osteoblasto e osteoclasto, esses três tipos de célula. Então veja como a matriz é muito diferente, é tecido conjuntivo também, mas é um tecido conjuntivo bem diferente das cartilagens, né? Ele aqui, o espaço intercelular é menor, né? No geral é menor que lá na cartilagem, e a gente tem a presença desses fosfato de cálcio, essa substância que dá esse endurecimento, né, do tecido. Ele é vascularizado, tá? Então, é um tecido que, claro, chega
sangue, né? Então, o famoso tutano do osso, né? Então, ali dentro chega nutrientes, inclusive se forma, né, uma coisa, um material nutritivo ali dentro. Os canais de Harvers, né, Harvers ou Harvers, que são essas ranhuras que vocês estão vendo no tecido, e as funções aqui, sustentação, proteção mecânica contra choques, claro, né, resistência e reservatório de cálcio. Então, grande parte do cálcio que é consumido pelo animal, né, vai para esse tecido conjuntivo ósseo. Então, lembrar, o tecido ósseo é uma parte, um subtipo do tecido conjuntivo, assim como o tecido cartilaginoso. Qual que é a estrutura geral de um osso, né, gente? Então, olha, os canais, o canal de Havers, são esses canais aqui que são vascularizados, né? Então entra em contato mesmo com a corrente sanguínea, eles também estão na cor vermelha. O osso esponjoso, que forma uma esponja, a espongina, e os osteócitos, são essas célulazinhas, parecem estrelinhas, tá? Que preenche toda a medula do tecido e dá essa um tecido extremamente compacto, né, em relação ao cartilaginoso. Essa porção externa, ou a parede, a gente chama de periósteo, tá? Então, as células principais são os osteócitos, as cavidades, né, por onde passam os canais de Havers, a gente chama de osteoplastos. Está no interior dessa matriz rígida, né, de natureza orgânica, tem fibra de colágeno nessa matriz, e a inorgânica, que são os fosfatos de cálcio, né, que se formam a partir do cálcio que os animais, nós e os animais, consomem na dieta. Os canais de ligações, além dos de Havers, também tem os de Volkmann, e possibilitam, como eu falei, a nutrição, né, eles vão fornecer nutrientes para esse tecido, né, para as diferentes células desse tecido. Então, é a condução de vasos sanguíneos no interior da matriz óssea. Forma, claro, o esqueleto do corpo, né, e é encontrado na maioria dos vertebrados. Por que na maioria? Por que não em todos? Pergunto a vocês. Tem vertebrados, então, que não têm um tecido ósseo. É isso? Quem são? Quem são, gente? Falei agorinha há pouco, hein? Então, tubarão, arraia, são exemplos de vertebrados, animais vertebrados, mas que têm o esqueleto cartilaginoso, não tem esqueleto ósseo, ok? Lembra dessa informação. Mostrando como que é a cavidade medular, então dentro do osso, o tutano do osso, né, como a gente chama, essa região aqui é a epífise, essa extremidade mais dilatada, e a diáfise, que é essa porção cilíndrica, né, arredondada, formando um tubinho, um cano, que une as duas epífises. Aqui é a disposição do tecido ósseo, canais de Havers e canais de Volkmann. A diferença é que o de Volkmann ele é horizontal, os de Havers são verticais. Vocês têm que lembrar que esses canais promovem a nutrição do tecido, né, através da vascularização. Diferente da cartilagem, o tecido ósseo, né, o osso, ele é vascularizado. Então, os três tipos de células, o osteoblasto faz a síntese do tecido ósseo, então é responsável aqui, por exemplo, na reconstrução do tecido que foi reabsorvido, né? O osteoblasto também processos, por exemplo, sei lá, de fraturas, né? de traumas a esse tecido no animal, é quem vai reconstituir. Osteoclasto, não falei deles ainda, é uma célula que vem do tecido hematopoético, que a gente vai estudar daqui a pouco, e faz reabsorção óssea. E os osteócitos, né, que eu já falei, são as células mais abundantes, elas que fazem aquela matriz do tecido ósseo, são derivadas do tal do osteoblasto. Que mais?
Então, aqui embaixo tem um esqueminha, osteoclasto faz a reabsorção do osso, osteoblasto reconstrói o osso e também, né, origina os osteócitos. Então, aqui exemplos de osteoblasto. Então, o tecido ósseo aqui descalcificado, né, para a gente visualizar melhor. Então, basicamente, fez um processo de retirada do cálcio no corte, né, na lâmina. Imagina fazer uma lâmina de um osso, né, do tecido ósseo. Então, aqui a matriz, né, e na periferia os osteoblastos, indicados pela seta. Osteoblastos aqui na periferia, entre uma camada e outra, e os osteócitos aqui na matriz, inseridos na matriz. Aqui os osteoclastos, então também um tecido ósseo descalcificado, né, uma lâmina. Então, osteoclasto, aqui na periferia da trabécula óssea, essa região chamada trabécula óssea. Então, veja que é uma célula grande, de limites irregulares. E em dois aqui, os osteócitos. O osteoclasto tem muito núcleo, uma célula bem maior, com muito núcleo. E o osteócito é um núcleo individualizado numa célula bem menor. E, por fim, aqui os osteócitos em detalhe, tá? No interior de lacunas, dentro da matriz. Matriz óssea, essa que vocês estão vendo na cor rosa. E, de novo, osteoblastos aqui na periferia. Veja que são bem diferentes, né? No formato. Então, são esses três tipos celulares principais de tecido ósseo: osteócito, osteoclasto e osteoblasto. Agora a gente vai falar, acho que apareceu para vocês, tecido conjuntivo hematopoético. Então, qual que é a função desse tecido? É produzir as células sanguíneas, tá? Então, por isso que eu optei, gente, terminar hoje a aula. A gente vai falar de gordura, tecido adiposo rapidinho daqui a pouco, e aí volta para o sangue. Então, lembrar que o sangue é parte do tecido conjuntivo hematopoético. É que a gente chama tecido conjuntivo sanguíneo, tá? A parte do sangue e seus elementos, os seus tipos celulares. Mas ele está dentro desse tecido conjuntivo hematopoético ou hematocitopoético, né? Eu prefiro hematopoético, que é mais curtinho, e hemato quer dizer sangue, tá? Então, a produção de células sanguíneas é a principal função desse tecido. Tem um camaradinho aí, tem um esqueleto aí em movimento, animadinho, para dar uma ideia para vocês que esse tecido conjuntivo, eu digo que ele é o bambambam, porque ele faz a integração. Além de produzir as células sanguíneas, ele vai fazer uma integração no corpo, né? Então ele integra esqueleto, músculo, pele, né? Através da vascularização desses outros tecidos. O cartilaginoso não, porque como a gente viu, não é o único dele, né, do conjuntivo, que não é vascularizado. Então a gente tem o tecido hematopoético mieloide e o linfóide, tá? Então a diferença entre esses dois tipos, o mieloide está na medula óssea vermelha, está nos ossos esponjosos, então onde chega sangue, onde se forma aquele tutano do osso, tá? Então aqui os elementos, células que aparecem são comuns: hemácias, plaqueta, leucócito granuloso, tá? Leucócito agranular, glóbulos brancos agranulares, está no tecido hematopoético linfóide. Agora, plaqueta e leucócito são células do sistema imune, né? Plaqueta é o que não é hemácia, né? Ali está no sangue, não é hemácia, não tem a cor vermelha. Então, um tipo de célula especial. Só tem no tecido hematopoético mieloide. Dentro dos leucócitos granulosos, quando você faz um exame de sangue, vai aparecer lá um hemograma, vai aparecer lá eosinófilo, basófilo, neutrófilo. São tipos especiais de leucócito, de célula de defesa de glóbulos brancos. Tá? Glóbulo branco e leucócito, a mesma coisa.
Quando eu olho lá no meu exame de sangue, no meu hemograma, linfócito e monócito, eu estou falando de leucócitos agranulares. Não formam esses grânulos, tá? A diferença. Então, são menores, né? E muito mais justapostos, né? Muito mais juntinhos uns dos outros. Aí esse é o tecido hematopoético linfóide, que é encontrado aqui não na medula do osso no tutano do osso, mas no baço, nas amígdalas, no timo. Já falei aqui da estrutura óssea, né? No exemplo anterior. Então, o que é que a gente tem que lembrar desse tecido hematopoético, né? Eu deixei esse mapinha mental aqui, revisando, né? E lembrando para vocês qual que é a composição do sangue humano, do sangue dos animais, né? Mamíferos, aí plasma, hemácias, leucócito, plaquetas, a medula óssea. Então, esse tecido conjuntivo hematopoético, ele é responsável, então, pela formação de todos esses elementos figurados do sangue, né? Células, tipos celulares diferentes, hemácia, leucócito, plaqueta, através de um processo chamado hematopoese ou hematocitopoese, que é a diferenciação em células sanguíneas a partir de células tronco, totipotentes que estão na medula, né, dentro da coluna vertebral. Então, ele pode ser mieloide, como a gente viu, se for da medula óssea vermelha, ou pode ser linfóide, se ele tiver presente no baço, né, e nos gânglios linfáticos, aqui como né, nesses gânglios do corpo, né, aqui embaixo nas axilas, aqui próximo às amígdalas. Aqui um esquemão mostrando os tipos de células, né, envolvidos, possíveis, além dessas que eu citei. Então, a medula óssea, ela vai abrigar, né, o modelo mais estudado de célula-tronco adulta, que é essa célula hematopoética. Ela, em tese, né, essa célula é capaz de gerar qualquer célula do corpo. Então, vocês viram ali no seminário de diferenciação celular um pouquinho sobre isso, né? Então, a gente tem células, essas células da medula, elas podem, se são totipotentes, elas podem gerar, em tese, qualquer célula do corpo. Por isso a gente chama de células tronco, né? Essas células que são utilizadas em processos da engenharia genética. Tá aqui alguns tipos. E agora a gente vai falar do tecido conjuntivo adiposo. Então, esse é o tecido que forma as gorduras. Tem dois tipos, né? A principal célula que é o adipócito, são essas células arredondadas que aparecem na cor branca aqui, tá? Elas podem ser unilocular, quando tem um vacúolo apenas, ou multilocular, quando tem vários vacúolos. Funções desse tecido. Bom, se é gordura, então animais, por exemplo, quando você olha para animais mamíferos que são bem gordinhos, eles normalmente estão associados a lugares frios, então faz termorregulação. Então faz a regulação térmica em aves, não só em mamíferos, mas também em algumas aves, né? Principalmente aquelas de regiões frias. Quanto mais frio o lugar, mais tecido adiposo tende a ter o animal. Tá? Então, é uma reserva de energia. Né? A gordura é uma reserva estratégica de energia e também auxilia, junto com o tecido ósseo e cartilaginoso, a proteção contra impactos. Né? Então, proteção contra choque mecânico. Aqui a gente está vendo um tecido adiposo unilocular. Então, células adiposas, onde o citoplasma delas apresenta um só vacúolo. Né? O núcleo está na periferia da célula, nos vasos sanguíneos, né? Estão presentes, é muito comum ter a presença de vaso sanguíneo chegando aqui nessa região. E aqui o multilocular. Então, o citoplasma pode ter vários vacúolos. Vamos voltar agora para tecido conjuntivo sanguíneo. Então, lembrar que ele está dentro, né, ele é formado a gênese, a origem dele é a partir do tecido hematopoético. Então, o que é o sangue, pessoal? O que é o sangue humano? Então, ele tem um líquido
amarelado, esbranquiçado, amarelado, que é o que a gente chama de plasma. E células ou pedaços de célula que a gente chama o conjunto delas de elementos figurados. Então, o sangue nada mais é que uma mistura de plasma, essa porção líquida, amarelada, e a porção sólida, que são as células, diferentes tipos celulares, um slide há pouco, né, que eu mostrei os diferentes tipos de células que podem ser formadas, né, a partir da medula, e grande parte daquelas células estão no sangue. Basicamente, as células do sangue mesmo, desse tecido, e as células do sistema imune, que também circulam ali na corrente sanguínea. Então, o que é o plasma, né? O plasma, como a gente viu, é a parte líquida do sangue. Então, tem água, óbvio, tem íons, sódio, magnésio, potássio, cloro, cálcio, bicarbonato, tem proteínas, diferentes tipos, albumina, fibrinogênio, imunoglobulinas, né? Células, proteínas específicas do sistema imune daquela espécie, e tem as substâncias que são transportadas. Então, nas hemácias, a prioridade de transporte aí é dos gases, né? Então, transportar oxigênio e gás carbônico, os gases da respiração. Mas também o sangue vai servir, essa parte dos elementos figurados, para transporte de nutrientes, de resíduos e de hormônios, além dos gases respiratórios. Então, os três principais elementos figurados do sangue são as hemácias, que são as células vermelhas, os glóbulos vermelhos, ou eritrócitos, né, são sinônimos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, células de defesa do corpo, e as plaquetas, né, que tem a ver com as plaquetas, com a coagulação sanguínea. Hemácias, lembrar, já falei para vocês nessa disciplina, né? Então, a única célula do corpo dos mamíferos que é anucleada, não tem núcleo. Uma pessoa ligando insistentemente. Não tem núcleo, né? Então, elas são bicôncavas, né? Tem esse formato, e como se fosse uma depressão no lugar onde seria o núcleo, e possuem um pigmento chamado hemoglobina. Então, a hemoglobina, que tem ferro no interior, na sua composição, e serve para fazer o transporte de gases respiratórios, né? Oxigênio e CO2. Na anemia falciforme, as hemácias, os glóbulos vermelhos, sofrem uma deformação no seu formato, e eles ficam no formato de foice, como se fosse um C, tá? A letra C. Isso é uma deformação, anemia falciforme, também determinada geneticamente, e isso acontece com certa frequência em populações humanas, especialmente os afrodescendentes. Plaquetas também são chamadas de trombócitos, então são fragmentos de células megacariócitos, né, como se chama, e, como eu disse, participam da coagulação sanguínea. Então, são essenciais para a coagulação do sangue. Por exemplo, se elas não existissem num acidente, né, então, ou num acidente de moderado a grave, a forte gravidade, né, você perder muito sangue, então se não tivessem as plaquetas para coagular o sangue, né, o indivíduo ou o animal perderia muito sangue rapidamente e levaria à morte, tá? Aqui outros exemplos de elemento figurado, então macrófago, linfócito, células do sistema imune, células de defesa, uma célula assassina natural e um neutrófilo. Todos esses elementos aparecem no hemograma, né? Quando a gente faz o hemograma, nós, ou um animal, ou de um animal. Os leucócitos, como eu disse anteriormente, podem ser granulosos, né? O caso do basófilo, eosinófilo, neutrófilo, e agranulares, né? Sem aquela estrutura granular, o caso dos linfócitos aqui e dos monócitos. Então, os órgãos linfóides, né, eles estão associados aqui ao nosso sistema imune, tá, gente? Acho que vou falar logo aqui agora.
para eu não ter que falar de sistema imune na próxima aula. Então, o sistema linfóide está dentro do tecido conjuntivo sanguíneo. Então, o que? São células especiais em regiões especiais do corpo. Onde é que elas ficam? De novo, né? Aqui nessa região são gânglios linfáticos, no timo, que está aproximadamente aqui, o baço, né, desse lado, próximo ao fígado, quer dizer, na região próximo ao fígado, mas no lado oposto ao fígado, a rede de vasos linfáticos ao longo do corpo e a medula óssea. Essas estruturas, né, elas estão relacionadas ao nosso sistema linfático. Então, em volta da traqueia, em volta dos pulmões, da rede de irrigação dos pulmões, a gente tem também uma cadeia de linfonodos. São esses linfonodos que, quando estão inflamados, né, que a gente sente, a gente está em algum processo de defesa do corpo, né, contra algum ataque de algum ou micro-organismo ou um processo inflamatório, febre, por exemplo. As tonsilas aqui na região posterior da boca, da garganta, então faríngeas, palatinas, linguais, e o apêndice vermiforme, que é um órgão vestigial, né? Ele não tem mais uma função definida no corpo, né? Evolutivamente, nos vertebrados isso foi sendo perdido, tanto que algumas pessoas, né, onde ele inflama, tem apendicite, acabam fazendo a cirurgia aí, cortando, né, esse apêndice. O apêndice vermiforme, ele é um vestígio, acreditem, evolutivamente, do período que a gente ainda éramos animais com cauda, né? Então, um vestígio do que seria a cauda nos mamíferos. Então, os órgãos do sistema imune, de novo, tonsilas e adenoides, aqui na região oral, abaixo o timo, depois baço, como eu falei, ó, aqui mais ou menos na altura do fígado, mas no lado oposto, placas de Peyer e apêndice, na medula óssea e nos linfonodos, né? Especialmente na região das amígdalas e das axilas, mas também na virilha. Então vejam eles em verde, né? Esses que vocês veem em verde. Isso. Aqui mostrando o sangue de um doguinho, de um cachorro, né? Então, os glóbulos vermelhos anucleados, aí tem uma região mais clara no centro, são bicôncavos, não tem o núcleo, então essa região que está esbranquiçada. Aqui o sangue de uma ave, né, de uma galinha, está com aumento de 1000 vezes, tá? Então, os glóbulos vermelhos, eles não têm, aqui como no cachorro, um aspecto, um formato ovalado, arredondado. Aqui ela já tem uma forma elíptica, né? Tem um núcleo que também é fusiforme, é alongado, não é arredondado. Esse é o sangue de uma galinha. Também aumento de 1000 vezes, aqui o sangue humano, mostrando um neutrófilo. O que vocês estão vendo aqui, ó, gente, é hemácia, tá? Arredondadas, anucleadas. E aqui no centro, um neutrófilo, um núcleo, né, trilobado, com 3 lobos. Um citoplasma cheio de granulação, uma célula bem maior, uma célula também de defesa. Aqui um neutrófilo pouco segmentado, à esquerda, e ele bem segmentado à direita. Veja que é uma célula muito maior que as hemácias, né? E aqui o sangue do cavalo, né, mostrando um eosinófilo. Então, o citoplasma está preenchido por muitas granulações de grandes dimensões e que ficam coradas na cor rosa. São as esferas de Semer, tá? Semer, com 2 M's. Detalhe. Em volta aqui que vocês estão vendo no sangue do cavalo são as hemácias. Aqui um linfócito, importante célula de defesa, arredondada, um citoplasma ainda pouco abundante, um núcleo bem redondo, né? Isso no sangue humano, um aumento de 1000 vezes.
É isso, gente. Aí a gente continua com tecido muscular. Na próxima aula, a gente vai ver tecido muscular, tecido nervoso, e eu devo pontuar alguma coisa, aprofundar um pouco mais essa parte de sistema imune, se tudo der certo, tá certo? Mas vocês têm na atividade 7 isso. Ah, de novo, só reforçando, tá? Só duas pessoas que entregaram. Atividade 6, ó, entrega até amanhã, meia-noite, tá bom, gente? Não esquece. Na atividade 7, vocês vão ter. Eu quero lembrar para vocês, não deixem de ver esse texto introdutório, tá certo? Especialmente para nossa Provitia e também para aquecer, né, revisar os três encontros Meet nosso e que eu queria mostrar para vocês. Epitelial. Eu deixei de fora essa parte do sistema imune, eu retirei para vocês. Tá. Aqui tecidos no geral, depois epitelial, conjuntivo nervoso e muscular, uma para cada, né? Ah, não, estaria aqui, isso. Descreva as células do tecido conjuntivo e mencione suas funções. Para cada um, ilustre detalhes da histologia com fotos. Vão usar o Atlas. Então, também vocês devem, né, escolher, né, pelo menos uma célula aí do sistema linfóide ou linfático, né, onde tá o sistema imune do corpo. Ok, gente, assinem o nome completo no chat. Meu relógio está dando 11 horas, que bom. Então, vou deixar esse tempinho agora. Quem puder e quiser, é aula nossa, né? Eu vou estar aqui devolvendo as avaliações para vocês. Isso. Vou devolver as avaliações e a nota 1, tá certo? A demorinha aí é fazer o somatório. Bom, quando eu devolver a avaliação, se você é um aluno que anota, né, você vai ter ali já a sua média. Mas eu vou escrever, vou digitar no final. Primeiro eu vou devolver as notas, depois como comentário, assim como eu fiz em uma dessas aí, eu vou colocar... Ai, perdão. Eu vou colocar a composição da nota 1 para vocês, tá? Explicadinho lá direitinho, tá certo, gente? É isso. Todos assinaram. Clara, Francielton, Gaudêncio, Isla, Jéssica, José Silva, Luana, Luísa Natália, Renata e Vitória Almeida. É isso, gente. Então, se cuidem, tá? E qualquer dúvida podem me procurar enquanto eu estou aqui devolvendo as avaliações de vocês, essa nota 1, vocês podem se dedicar aos 3 videozinhos ali, especialmente a aula prática, tá? De tecido epitelial, e aí a gente vai avançando em histologia. Abraço e se cuidem, tá? Tchau, tchau.